Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, estou aqui diante dessa natureza maravilhosa, a cidade de Peruíbe, e Deus me deu essa palavra, passou no meu pensamento, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus, que muitas vezes no dia de hoje tem gerado uma preocupação muito grande, porque como nos dias de Moisés, né? O povo seguia Moisés, mas não seguia Deus. Então eu gostaria muito de entrarmos nesse assunto. Ser crente que conheça a Deus. Porque não vale a pena nós dizermos que temos fé. Porque fé, todo mundo diz que tem. Mas como que você vai mostrar a sua fé? Como que você vai manifestar que você é um seguidor, que serve a Deus? Quando vem a luta, você começa a blasfemar, você começa a criticar, como aqueles que acompanhavam Moisés. Nós vamos lá em Êxodo capítulo 14, 13 a seguir, né? A murmuração daquele povo, mas Moisés era um homem que conhecia Deus. Então é isso que eu quero passar para vocês aqui, através dessa mensagem que Deus me deu nesse momento. Precisamos de ser um crente, precisamos ser um cristão que conheça a Deus e sabendo que Deus está acima de tudo. Portanto, o conhecimento de Moisés para com Deus foi esse. Ele levou essa palavra àqueles murmuradores e disse: aquietai-vos, aleluia, porque esses inimigos que vocês vê hoje, vocês verás para nunca mais ver, porque o Senhor Deus há de pelejar por vós e vós calareis. Isso é a palavra de alguém que conhece a Deus. Moisés tinha convicção que Deus não ia deixar eles ali ser mortos pelos inimigos. E muitas vezes, meus queridos, hoje, há muitos de nós que somos crentes, ou até mesmo um pastor como eu, que dizemos que temos fé, mas não tem atitude. Nós chegamos até mesmo a orar, mas não tem atitude diante daquilo que nós pedimos ao Senhor. Vê o que Deus falou com Moisés. Esse povo clama. Manda esse povo marchar, Moisés. E Moisés, então, fez conforme Deus mandou. E aquele povo foi marchando ao encontro do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que quando chegou lá, em frente ao Mar Vermelho, Deus ordenou a Moisés que tocasse nas águas. As águas se abriram. E o povo de Deus passou em seco. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus!
E os inimigos do povo de Deus entrou pelo mesmo caminho. Só que quando passou o povo de Deus, Deus ordenou a Moisés que tocasse nas águas outra vez. E a Bíblia diz que as águas se encontraram uma com a outra. E ali foi afogado os inimigos do povo de Deus, cavalos. E Deus deu livramento para aquele povo. Aí, aquele povo, depois de tudo isso, aquele povo pôde ver que Deus era Senhor. Mas antes disso, já tinha acontecido muitas coisas, que aquele povo já era para reconhecer quem era Deus. É como você, pare, comece a meditar tantos livramentos que Deus já te deu, quantas vitórias que Deus já te deu, que se não fosse o Senhor, as ondas já teriam te afogado. E você ainda está aguardando mais prova, você está aguardando um milagre maior para você reconhecer quem é Deus. Olha aquele povo ali no deserto, quando ele teve fome, Deus preparou o manjar do céu, eles comeram, mataram a fome deles, até muitos fadigados. E com tudo isso, eles não entenderam ainda que era Deus. Só depois do Mar Vermelho que eles podem ver Deus na vida de Moisés e considerar que Deus era Senhor. Mas eu quero dizer que você seja um crente hoje. Aleluia! Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, você vê. Só de você deitar, dormir e acordar, você vê que Deus é Senhor. Quantas pessoas, principalmente nós aqui, possamos considerar que vitória, que bênção, que Deus é esse. Quantas pessoas que foram, morreram na epidemia, e pela misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor nos alcançou e nós estamos vivos. Vamos esperar mais o quê para nós considerar esse Deus como Senhor? Então eu quero dizer para você, seja crente e não incrédulo, como o Senhor Jesus disse para os discípulos. Os discípulos via tanta maravilha e queria ver mais ainda. O que você já tem recebido de Deus, já dá para você ver que Deus é Senhor. O que eu tenho recebido de Deus, pelo amor de Deus, estava numa profundeza quase semelhante a Jeremias, num abismo profundo. Hoje eu posso dizer, como o salmista diz, o Senhor me tirou de um charco horrível de lodo e me pôs numa rocha bem segura. Hoje eu estou num lugar que é firme, que é Jesus. E você também, eu tenho certeza, se você parar e meditar o que Deus fez na sua vida, dá para você glorificar a Deus, dá para você dizer que Deus é Senhor. E se você ainda não colocou a sua fé em Cristo Jesus, uma fé perfeita, para você crer que não há outro Deus a não ser esse Deus, eu quero te convidar que hoje aceite Jesus e deixe Jesus dominar a sua vida, que você vai ser alguém que verdadeiramente vencedor, qualquer que seja a circunstância da vida. E você vai enxergar Deus como Senhor da sua vida. Mas vamos lá, a luta vem, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de mim, como o Senhor tem cuidado de você. Então seja crente. Mais uma vez quero repetir, um crente que conheça quem é o poder de Deus. O salmista Davi, ele conhecia tanto a Deus, que ele foi vencer o gigante, não foi com a força dele. Tamanho não tinha, idade não tinha, força não tinha, mas ele foi. Ele mesmo disse, seu gigante, você vem a mim com a sua experiência de guerra, você vem a mim com a sua lança, mas eu vou a ti, com a força do Deus onipotente.
conhecer a Deus. Na hora da dificuldade, na hora da luta, ele enxerga que Deus está acima da situação que ele está passando. O salmista também chega a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Quantos crentes, medrosos nos dias de hoje, deixando os problemas prender ele dentro de casa, não tem mais ânimo para servir a Deus. Ei, levante-se, se coloque de pé, porque o Senhor Jesus, Ele ama você, e Ele não quer que você seja esse alguém acomodado, enterrador de talento. Os que enterram talento não têm galardão. Então vamos semear juntamente comigo. Eu, pastor Geraldo, te convido hoje para junto comigo nós irmos semear a semente da palavra de Deus. E não precisamos ter medo, porque o Senhor é conosco. Ele disse: se passar pelo fogo, o fogo não queimará. Se passar pelas águas, água não se vigirão sobre vós. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus poderoso, é o Deus maravilhoso. Ainda que você esteja passando por lutas difíceis, ainda que você está ouvindo o barulho do seu inimigo, como aquele povo de Israel ali ouvia, mas Deus vai eliminar o seu inimigo e Deus vai te exaltar você. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus continue falando essa mensagem em seu coração, que você seja um cristão que conheça o poder de Deus. Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor Jesus.